Olá, gente, tudo bom? Então, essa aula de hoje vai ser uma revisão sobre os conteúdos trabalhados durante o terceiro bimestre do oitavo ano do ensino fundamental. Vamos começar então com o conceito de modalizador. Haverá várias questões sobre esse assunto e vamos relembrar o que é um modalizador discursivo. Por exemplo, se eu falar uma frase assim, ó, Joana escreve bem. Ou Joana escreveu um livro de receitas. Essa frase tem alguma intromissão do eu, daquela pessoa que fez a frase, nesse caso, a minha aqui? Não tem. Então essa frase ela está calcada ao quê? Na função referencial da linguagem, que é uma característica de textos objetivos. Agora, o modalizador ele é o quê? É a intromissão do autor em um fato que ele expõe. Por exemplo, se eu falar assim, ó, Joana escreveu um livro de poemas extremamente tristes. Tenho duas palavras aí que são modalizadores discursivos, extremamente e tristes. Tristes dá a qualidade aos poemas, portanto é um adjetivo. Extremamente intensifica a qualidade tristes, então é um advérbio de intensidade. Então, extremamente tristes são o quê? São a minha intromissão dentro de um fato expresso. Isso que é modalizador discursivo. Várias palavras podem ter essa função em uma frase, não só adjetivos e advérbios, mas também alguns verbos que formam locuções verbais. Por exemplo, essa frase que eu falei, ó, Joana escreveu um livro de receitas ou de poemas, eu posso colocar assim, ó, Joana deveria escrever um livro de receitas. Isso mostra o quê? Mostra uma intromissão do eu em um verbo auxiliar. O que é verbo auxiliar mesmo? Quando eu uso dois verbos juntos, como se eles fossem uma única unidade, sempre vai ter um verbo que vai concentrar a ação, que é o verbo principal, e o verbo auxiliar vai transmitir uma ideia de tempo. Ó. Joana deveria escrever. Quem é a ação aí? Escrever. Só que deveria é um modalizador discursivo. Por quê? Porque digamos que dá um tom de conselho para essa ação verbal. Deveria é uma sugestão. Então, o modalizador é o quê? Quando a percepção do eu, ela contamina o fato. Ou seja, eu modalizo, ou seja, eu moldo esse fato de acordo com a intenção que eu tenho de transmitir essa informação. Como é o caso aqui, ó. Leia as seguintes sentenças e assinale a alternativa correta sobre o sentido provocado pelo modalizador destacado em cada uma delas. Ó. É importante que Marisa cante, é obrigatório que Marisa cante e é certo que Marisa cante. Nós temos três modalizadores discursivos, que são adjetivos, palavras que dão qualidade. Uma delas é mais suave, outra é mais rude e um indica certeza absoluta. Ó, importante é o mais suave. Depois vem um rude e depois vem uma certeza. Esses três adjetivos eles estão numa relação de gradação. O que é gradação? Eu começo com uma palavra, digamos, suave, vou subindo, subindo, subindo o tom até chegar ao clímax, que é o ponto máximo de um texto, de um filme, de uma história de forma geral. Então, a alternativa correta dessa é há uma gradação nos adjetivos, sendo um mais suave e um outro rude e um que indica certeza. Fica a dica. Outra questão de modalização, mas eu quero saber se vocês sabem identificar sinônimos, palavras que têm o mesmo significado. Passei em sua casa para deixar o livro necessário para sua apresentação. Qual dessas primeiras palavras é sinônimo de necessário? Preciso, o livro preciso, o livro adequado, e basilar. Basilar vem de base. Algo que é base é algo necessário para que algo apareça. Então, eu já tenho duas alternativas que eu posso ficar em dúvida. Arbitrário. Arbitrário pode ser qualquer coisa. Irrelevante, algo que não tem relevância, que não tem importância. Então, a gente já matou a 3 e a 4 fora. Vamos ficar com essa então. Como você não estava certamente por ter ido à academia, que palavra substitui certamente? Infatigavelmente, o que é isso? Alguém que não se cansa. E indubitavelmente, sem dúvida.
vem da palavra dubitare, que é a mãe do nosso verbo duvidar. Então, indubitavelmente, transmite o quê? Um alto grau de possibilidade do mesmo nível de certamente. Então, é essa alternativa aqui. Ah, só lembrando, é urgente, ou seja, é imediato que você me envie os slides. É a alternativa 2. Agora, se eu lesse um texto aqui, esse aqui que está em itálico, eu diria que ele pertence a qual campo? Publicitário, jornalístico ou autoritário institucional? Vamos ler? Em todo o Brasil, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, 80 milhões de pessoas em 1942 cidades vivem expostas a eventos climáticos externos. Isso é o quê? Texto jornalístico, mas ele transmite dados dúbios, em que há dúvida, ou ele alerta para um tema que sempre está aparecendo, que são os eventos climáticos, dado de um tema recorrente, que sempre aparece. Para o enfrentamento de desigualdades sociais, raciais, étnicas, de gênero e geracionais durante a crise climática, Mariana Belmont, ativista ambiental, destaca ainda a necessidade de se criarem e se implementarem políticas de longo prazo para a democratização do acesso à terra. A presença do advérbio ainda mostra uma inferência, ou seja, uma conclusão, que é o quê? Inexistência de outros itens. Se eu falo destaca ainda, é porque ela já destacou coisas anteriores. Porque o ainda, digamos que ele fecha uma série de coisas que eu estou citando, que eu estou falando. Então, o ainda é um advérbio que dá sentido de inclusão de mais um item, mas sem o quê? Sem realçá-lo, sem destacá-lo. Agora ali, aquela mesma frase, agora uma questão de concordância verbal. Retomando, quando eu falo em concordância, eu falo o quê? Harmonia. A frase ela tem que ter harmonia, ou seja, todas as palavras têm que estar combinando umas com as outras. Por exemplo, os castelos azuis chamam a atenção. Os azuis e chamam são palavras acessórias ou também importantes que elas atendem às necessidades de um núcleo, de uma palavra principal. Sim. Por que esse verbo dessa frase que eu falei, ele está no plural? Porque concorda com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito de os castelos azuis? Castelos está no plural, o verbo obedecendo bonitinho vai para o plural também. Isso é concordância verbal. Agora, em torno de castelos tem o que? Os e azuis, que são adjuntos adnominais, palavras acessórias em torno de um substantivo que devem concordar com o substantivo. Aí eu falo em concordância nominal. Então, a questão fala dos dois tipos de concordância, verbal e nominal. Ó. Para o enfrentamento de desigualdades sociais, raciais, étnicas, de gênero e geracionais durante a crise climática, Mariana Belmont, ativista ambiental, destaca ainda a necessidade para... Se houvesse dois ativistas ambientais como sujeito, ou seja, Mariana e, digamos, João. Mariana e João. Quais outras palavras eu teria que mudar? Ó, vamos pensar junto aqui. Ó. Mariana e João, ativistas ambientais, destacam. Depois a frase pode continuar a mesma coisa, mas eu alterei quantas palavras? 3. Devagarzinho. Agora, esse é o verbo o quê? Verbo elocutivo. O que é um verbo elocutivo? É aquele verbo que prepara uma fala de alguém, de alguma personagem, de um texto ficcional ou de alguma fonte. O que é fonte? Fonte se usa principalmente em termos jornalísticos como o quê? Aquela pessoa entrevistada que vai fornecer uma informação para nós. Então, ó, as empresas, portanto, devem ser chamadas à ação, reforça Mariana Belmont, ativista ambiental. A jornalista também pontua a parcela de responsabilidade e ação que cada um de nós deve ter nesse contexto, seja com a questão do lixo, da alimentação ou da tomada de consciência.
É fundamental entendermos nossa vida real e como o cotidiano está conectado aos estragos nas cidades. Ressalta. Temos 3 verbos elocutivos. Por quê? Eles vão o quê? Indicar que a fala, que é uma fala no texto. Ó, aspas também isolam uma fala. Ó. As empresas, reforça Mariana, ou seja, ela falou isso com ênfase, por causa do sentido do verbo. Reforça é o quê? Tornar forte. A jornalista também pontua, ou seja, pontuar é o quê? Destacar. A parcela, blá. Só que aqui não tem o quê? Não tem 2 pontos, não tem travessão, não tem aspas. Por quê? Porque essa frase, essa citação dela foi transformada em parte do texto. Isso aí se chama discurso indireto. Quando eu destaco como a pessoa falou, entre aspas, com 2 pontos, travessão, discurso direto. Então, ó, temos 2 momentos de aspas, né, que os verbos estão falando, e um sem aspas. Então, temos 2 verbos que trabalham discurso direto e um indireto. Né? 2 diretos e um indireto. 2 modalizam discurso direto e um o indireto, dando destaque à voz de autoridade. Por meio da modalização do discurso, o enunciador pode explicitar, ou seja, deixar claro, explícito, sua subjetividade em relação àquilo que diz ou escreve. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que destacar a alternativa onde há modalização discursiva, onde há um modalizador. Os servidores públicos não enfrentam essas preocupações. Há alguma interferência do eu nesse fato? Pelo país afora, podemos encontrar situações tão ou mais aberrantes. A palavra aberrantes é extremamente subjetiva, então é essa. Era a lógica capitalista em ação, refletindo as palavras de Paulo Freire. Eu pego uma voz de autoridade e eu ponho, não tem intromissão nenhuma minha, mês dedicado à conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. Então é o aberrantes aqui. Tranquilo? A conjunção como. Lembra que eu falei na aula? Conjunção como assume 3 sentidos principais. Ó. Como caí de bicicleta, fiquei afastado das brincadeiras. Aqui é uma consequência, aqui é uma causa. O como, iniciando um enunciado, uma fala, ele tem tudo para ser conjunção causal. Pode ser substituída por porque, visto que, já que, uma vez que. Então, como aqui é causa. Ó, causa, causa. Opa, já eliminamos 2. Fizemos a redação como as instruções do professor, ou seja, de acordo com as instruções, conforme. Conforme é algo que é uma ideia de conformidade, ou seja, em que se segue um modelo pré-estabelecido, anterior. Então, ó, causa e conformidade. E o último é comparação. Ó. Marina agia tão bem como seus pais agiam. Então, essa aí, meus amigos. A tirinha. Olá, meu nome é Omar Ciano e aprendi a sua língua para me comunicar melhor. Ó, vocês estão vendo que tem o pra aqui que mostra o quê? Uma marca de coloquialidade, ou seja, de linguagem oral. Aquela linguagem que não tem muito o quê? Muita preocupação com estética, com gramática. Pô, mano, da hora. A cambada vai pirar na hora que eu falar essa parada pra eles. Aí o alienígena chocado. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. O que essa tirinha quer dizer? Qual é o motivo da carinha aqui, ó, de desânimo do marciano? Omar percebeu que o humano não entendeu seu nome. Omar nota que a comunicação não será tão fácil quanto esperava. Ele aqui, ó, todo feliz, falando que ele aprendeu a nossa língua humana e chegou ali, o cara chegou falando gíria que nem ele entendeu direito. Agora, de novo, sobre a tirinha. Sobre o pronome demonstrativo. Opa, onde tem pronome demonstrativo aqui, prof? Pronome é o quê? Uma palavra que acompanha um substantivo ou ele mesmo substitui alguma coisa falada antes. Ó, meu nome é Omarciano. Aqui tem o meu, que é pronome possessivo.
e aprendi a sua língua. Sua, pronome possessivo também. Para me comunicar, me, pronome oblíquo, que é o quê? Completa verbo. Quem comunica, comunica alguém. Isso é o pronome demonstrativo. O que é o isso? O isso faz o quê? Aquela coesão anafórica. O que é coesão? É quando as frases do texto estão, interligadas. Por quê? Por palavras que trazem de volta alguma informação falada ou que vão anunciar uma coisa nova, que vai fazer o texto andar para frente. Então, a coesão, ela tem dois movimentos. Olhar para trás, andar para frente. Quando eu pego um termo que já foi falado e eu trago isso de volta, isso se chama anáfora. Quando eu anuncio alguma informação nova, eu faço uma catáfora. Então, o isso é o quê? O isso vai ser o quê? Vai ser o ato de se comunicar com os humanos. Então, é o isso que faz o quê? Estabelecer uma relação temporal entre os eventos, introduzir um novo elemento, destacar uma comparação ou retomar uma informação. Retomar. Tranquilo? Na frase, cozinhei diversos pratos, até pato assado. Lembra que eu falei numa aula? Até é uma palavra que pode ter dois sentidos principais. Fiquei acordado até de madrugada, ou seja, ele dá um limite, o até ele serve para limites, ou para destacar uma coisa dentre várias, dando uma ênfase. O que é uma ênfase? Destaque. Cozinhei diversos pratos, até pato assado. Como se pato assado fosse o quê? Uma delícia, uma iguaria única. Então, qual é isso aí? Ele expressa, introduz exclusão, ele tira fora? Não, ele põe. Indica temporalidade, tempo, condição? Não. Expressa inclusão enfática, com ênfase. A frase abaixo, que é modalizada no sentido de transmitir o quê? Certeza absoluta, em que não há dúvida, que é indubitável. Olha que palavra bonita. Fumar prejudica a saúde? Aqui tem alguma palavra que modaliza certeza? Não, essa frase ela é totalmente referencial, terceira pessoa sem modalizador algum. Certamente eles devem ter saído há pouco, certamente, vamos ver se tem outra que tem sentido mais forte. É claro que os maus alunos não conseguiram a aprovação. Porque, o certamente é o quê? Há uma grande possibilidade, mas não é 100%. Agora, o é claro é 100%. Certeza absoluta é 100%. Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a internet é terra de ninguém. Tal afirmativa não é de hoje, mas ainda alimenta, no sentido agora de tempo, que se estende até agora, alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado na internet pelas redes sociais. A expressão fake news, em particular, representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes cometidos contra a honra, como a injúria, calúnia e difamação. Sob um olhar semântico, dizer compartilhei fake news de alguém não carrega qualquer sentimento de culpa, ou se carrega, ela é mínima. Agora, dizer cometi um crime contra a honra já traz outras implicações, ou seja, consequências, não só de ordem jurídica da lei, mas também de grande responsabilidade pessoal. A palavra agora aqui, agora quer dizer atualmente, introduz um marco temporal no sentido de atualmente. Atualmente é o quê? É uma coisa pontual ou é uma coisa que se estende no tempo? Agora. E eu falando agora, cometi um crime. É o mesmo sentido de atualmente ou é algo mais pontual? É mais pontual. Então, errado não é atualmente, é bem pontual. A vida não só requer coragem das pessoas, mas também muita sabedoria em momentos tensos, período composto por coordenação, em que as frases elas podem vir separadas porque elas são independentes sintaticamente uma da outra, ou seja, nenhuma faz parte da outra, mas a coordenação estabelece relação de sentido. A conjunção mas também, essa é questãozinha para pegar aqueles desavisados que acham que mas é só oposição. Só que a conjunção mas, quando se junta a também, ela troca de time.
ela vira, ó, a vida não só requer coragem, mas também adição, muita sabedoria. É adição. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória. Novamente nos descampados, transportando o baú de folha. O narrador desse texto mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Isso é o quê? Discurso direto, mas a gente viu 2 pontos, travessão ou aspas, né, para marcar a fala de alguém. Discurso indireto é quando eu incorporo a fala ao meu texto. Ele falou que era muito triste. Né? Agora, o discurso indireto livre, que é o caso aí. Ó. Impossível dar cabo daquela praga. Ele estirou os olhos pela campina, achou-se isolado. Então, o narrador está falando de um homem, de um personagem. Sozinho no mundo coberto de penas, de aves que comeu. Pensou na mulher e suspirou. Aí aqui, ó, coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados transportando baú de folha. Parece que troca, parece que é o homem do qual eu estava falando que está o quê? Pensando alguma coisa. Então, esse discurso em que eu não estabeleço mais direito quem fala é o discurso indireto livre. O réu afirmou, sou inocente. Os formandos repetiam, prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Se forem transpostos os verbos para o discurso indireto, ou seja, vou acabar com as aspas e os 2 pontos, as alterações seriam: o réu afirmou que era inocente. Ó. Tem o era aqui já. Ó. Já vamos matar a questão. Os formandos repetiam que prometeriam cumprir os seus deveres. Tranquilo. É só um exercício de transformação em tempo verbal. Qual das orações abaixo apresenta erro de concordância verbal? Ou seja, o verbo está flexionado em um número, singular ou plural, incorreto. Concordância verbal diz respeito a número, singular ou plural, e pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoas. Ó, faz 2 anos que nós conhecemos. O verbo fazer, no sentido de tempo que já passou, ele é impessoal, ou seja, terceira pessoa do singular, não tendo nesse caso aí sujeito. Sujeito inexistente, ou seja, faz 2 anos eu tenho apenas uma ação pura, sem atribuir a autoria a nada, porque não há um autor de faz 2 anos, foi uma ação pura, não tem alguém envolvido nisso, entende? Haviam muitas pessoas na festa. Erro, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele fica impessoal também. Terceira pessoa do singular. Havia muitas pessoas. Chegaram cedo ao evento os convidados especiais. Quem chegaram? Por que esse verbo está no plural? Porque o sujeito está aqui, ó. Os convidados especiais, só está lá no final. A maioria dos alunos acertou as questões. O verbo pode estar tanto no singular, concordando com o núcleo maioria, ou ele pode concordar com os alunos e ir para o plural. A maioria dos alunos acertou, correto, e a maioria dos alunos acertaram, também correto. Então, o errado é esse aqui, ó. Esse bichinho aí. Para a oração, aconteceu naquelas cidades do interior um fato para lá de estranho. São feitas afirmações. Assinale a incorreta, só tem uma que está errada. O sujeito está no fim. Opa, quem é o sujeito? O que aconteceu? Um fato para lá de estranho, está no fim. E no singular, deixa o verbo na terceira pessoa do singular, exatamente. Como que eu colocaria essa frase na ordem direta? Lembra que eu falei? Ordem direta é a ordem mais fácil de se organizar uma frase. E ela é caracterizada na língua portuguesa por sujeito, verbo, complemento e no final adjunto, adverbial. Então essa frase que está aqui ó, em negrito, ela ficaria assim, ó, um fato para lá de estranho aconteceu naquelas cidades do interior, ordem direta. Só que eu coloquei dessa forma para tornar a questão complicada.
O adjunto adverbial é de lugar e está intercalado no meio. Ou seja, o que é intercalado? Uma coisa que está entre, no meio. Naquelas cidades do interior é o que? O adjunto adverbial. Dá uma informação extra de lugar. O verbo está topicalizado na oração? Sim. Ele que abre a oração. Então, ele está topicalizado. Ele é o tópico, a palavra principal. Há um erro de concordância verbal, pois o verbo deveria estar no plural concordando com naquelas. Nem pensar. A partícula C pode indicar voz passiva sintética. O que é voz passiva sintética? Aquela voz passiva que usa apenas um único verbo. O que é voz passiva? É quando o sujeito sofre ação verbal. Na voz passiva sintética, o sujeito tende a estar depois do verbo. Como assim? Vende-se um poodle. Quem é o sujeito? O que vende? O poodle. Como é que a voz passiva sintética? Agora eu posso transformar naquela voz passiva que usa dois verbos, verbo auxiliar, verbo principal no particípio, que é quando o verbo termina em ado ou ido. Vende-se um poodle pode ser colocada como um poodle é vendido. O é, verbo auxiliar, vendido, verbo principal no particípio, voz passiva analítica, que são dois verbos. O C, então, ele pode indicar ou essa voz passiva sintética ou índice de indeterminação do sujeito, que é o quê? Quando essa partícula C se une a um verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, deixa o sujeito indeterminado. Vende-se um cachorro poodle. Um cachorro poodle é vendido. Voz passiva. Agora, trata-se de um cachorro poodle de grande agilidade. Eu consigo transformar essa frase para voz passiva analítica? Então, não é voz passiva. É índice de indeterminação do sujeito. Então, a primeira frase está na voz passiva sintética e a segunda conta com indeterminação do sujeito. Tranquilo, amor? A frase que está em conformidade com a norma padrão de concordância é norma padrão, norma culta, linguagem bem cuidada, que atende às normas gramaticais. No Brasil, só na região amazônica resta mais de 100 tribos. O que resta? Mais de 100 tribos, plural, então tinha que ser restam. Errado. Mas ele quer a frase que está na norma padrão, então essa não pode, porque há erro. Os modos de vida dos povos isolados são absolutamente diferentes dos não indígenas. Diferente tinha que concordar com o núcleo do sujeito, concordância nominal. Então, errado também. Pesquisas e o entorno da comunidade paraense reforçam. Por quê? Sujeito composto, dois núcleos, pesquisa e entorno. Aumentaram os registros sobre contatos fatais entre não indígenas e indígenas. O que aumentaram? Os registros. Plural, plural. Concordância verbal. Antropólogos lutam para que movimentos de proteção ao indígena seja cada vez mais forte. Eita, tá um erro terrível nessa frase, hein, gente? Olha, pelo amor. Antropólogos lutam. Sujeito, o verbo no plural, bonitinho. Para que movimentos de proteção ao indígena seja, concorda com o núcleo, movimentos que é o núcleo do sujeito, então sejam cada vez mais fortes. Concordância verbal está errada e a concordância nominal. Então, o verbo seja e o adjetivo forte deveriam estar no plural, concordando com movimentos de proteção ao indígena. A palavra aterrissagem é formada por que tipo de derivação? Olha a palavra menor que tem ali dentro. Aterrissagem. Chegar à terra. Terra é a palavra que está ali, escondidinha. Só que eu pego esse substantivo terra e eu posso criar um verbo. Chegar à terra é aterrissar. Então, eu pego o a e o ar ao mesmo tempo, junto com o substantivo terra e crio um verbo. E agora, aterrissagem. Eu pego esse verbo e coloco mais um sufixo. Então, é uma derivação que eu tenho que colocar os elementos, tanto o prefixo quanto o sufixo, ao mesmo tempo. Senão a palavra morre. Porque não tem terrissagem e nem aterrisse. Então, a derivação é parasintética, bebê.
As palavras rinite, artrite, bronquite, amidalite compartilham o quê? O mesmo always radical, desinência de número, que é o quê? O S do plural, desinência de gênero, o A do feminino, prefixo ou sufixo? Sufixo, né, bebê? Tá lá no final. E o IT indica inflamação. Ó, que maravilha! O petróleo foi essencial para o grau de avanço tecnológico que hoje temos hoje. No Brasil, o dia 3 de outubro é dedicado ao petróleo brasileiro, em homenagem à fundação da Petrobras. Internacionalmente, no dia 29 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Petróleo, data em que a importância e os impactos do seu uso devem ser pensados. Sobre as palavras sublinhadas, que são duas, ó, brasileiro, mundial, são palavras primitivas ou palavras derivadas? Derivadas, porque elas vêm de uma anterior. O brasileiro vem de Brasil e usa o que? Um sufixo, eiro. O eiro, ele indica o quê? Algum trabalho e também serve como adjetivo gentílico, que indica a procedência, ou seja, a origem de alguém. Então, o eiro é sufixo. E mundial vem de mundo, mais o sufixo al, que transforma mundo, substantivo, em um adjetivo. Ou seja, são derivações sufixais alterando a classe gramatical diante das palavras primitivas. Fica a dica. As palavras girassol, mal me quer e pontapé são formadas por... Se elas são palavras simples ou compostas, tem apenas uma palavra ali, ó, girassol. Tem o verbo gira e o substantivo sol, que se unem e formam o nome daquela flor que busca a luz. Mal me quer. Sabe aquela que você pegava a rosa e ficava tirando as pétalas? Mal me quer, bem me quer. São palavras que eu junto para criar uma terceira, né? E a outra é pontapé, ponta e pé juntos. Alguma delas perde letra? Girassol perdeu letra? Mal me quer perdeu letra? Pontapé perdeu letra? Então, eu só juntei as palavras, grudei e elas não perderam letra alguma. Então, é uma composição por justaposição, em que não há perda de som ou de letra quando eu junto palavras. O outro tipo de composição que está aqui, ó, é a aglutinação, tem perda de letra, como a palavra petróleo. Eu pego a forma latina da palavra pedra, que é petra, e eu junto mais óleo, vira petróleo, ou seja, o A caiu. Aí a composição por aglutinação, quando eu tenho perda de letra ou de som. Aqui não. Justaposição, bebê. E a última do nosso quizão, as palavras sociologia, psicologia, geologia e arqueologia compartilham o mesmo elemento formador de vocábulos, ó, logia. Isso é sufixo? Isso é uma palavra que tem um sentido mais profundo. É como se duas palavras tivessem se juntado em cada uma delas. Ó. Socio e logia se juntaram. Né? Sócio, sociedade, social e outro radical, logos, que em grego é ciência ou pensamento. Psicologia são duas palavras gregas. Psique em grego é alma e logos é estudo, pensamento, ciência. Geologia, geo em grego é terra e logos é pensamento, ciência. Arqueologia, arqueo em grego é antigo e logia é o que eu falei, ciência, pensamento. Então temos um radical grego que trabalha com a ideia de ciência. Tudo pronto, fim, espero que tenham gostado e muito boa sorte na prova, gente.